Pessoal, muito boa tarde a todos. Uma grande felicidade aí que a gente recepciona vocês, né? E agradece as inscrições. Meu nome é Valdeci. Eu trabalho aqui na Fixtech na parte de desenvolvimento, né, do nosso posicionamento e nossa condição de mercado. E hoje a gente, como proposto, a gente vai trazer aí o workshop com o Fabiano Carvalho, que é o nosso diretor técnico, né? A quem a gente tem sempre aí uma referência grande, né, desse contexto e que vai nos trazer aí essa perspectiva do que é a LGPD e com nuances aí do que é é, o nosso portfólio de produtos que atende a essa condição, né? Fixtech aí tem 20 anos de mercado, mais de 20 anos, né? Estão completando agora 25 anos, mas com uma jornada aí de trabalho que ultrapassa esse tempo, né? Pela experiência, pelo desenvolvimento institucional. A gente teve uma surpresa muito grande, que foram 300, quase 350 inscritos, né? O que é muito bom. Estamos aí com 140 pessoas no nosso grupo e hoje aqui, até então, 55 comparecimentos, o que torna esse evento já um sucesso. Fabiano, pedi para você aí fazer a compartilhar a apresentação. Lembro a todos, né? A gente vem falando aí que nós vamos disponibilizar a gravação através do nosso canal, e aí vou deixar no grupo Você vai para dar que esse negócio pro todos Marcelo? possam ter Rapidinho, 5 minutos. tem algum som vazando aí, gente. Vou pedir para colocar no mudo, tá? Então a gente vai disponibilizar via grupo, né, o certificado, a gravação e o material que o Fabiano vai colocar para a gente aqui assistir. Muito obrigado, sejam bem-vindos todos. 30 minutos a gente termina, né, um link programado. As perguntas, se a gente não conseguir fazê-las e respondê-las, o grupo serve para isso. E a gente está à disposição 24 horas, né, Fabiano? Grande Sim, abraço. tava aí. Igual o plantão médico. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Tem até uma brincadeira, né, sobre LGPD, né, que a gente fala assim, LGPD, leis grandes para dar dor de cabeça, né? Mas, né, calma que a ideia aqui é a gente mostrar, né, como transformar essa dor de cabeça em oportunidade para a TI, né? Ou então, LGPD, leve a sério, garanta a segurança, proteja os clientes e descomplique a tecnologia, né? Às vezes, assim, a LGPD ela pode fazer mais sentido para a gente poder memorizar e levar de uma forma mais leve para os nossos clientes, né? É, Hoje, o intuito desse workshop é a gente explanar um pouco sobre a LGPD e como que ela pode fazer sentido, um sentido melhor para quem já trabalha na área de TI e para os empresários, né, que às vezes ficam com a pulga atrás da orelha, né? O que que é essa LGPD? O que que ela pode trazer aqui na minha empresa, né? O que que pode acontecer, né? E hoje, com o avanço das tecnologias e com a globalização da forma como a gente vive, a proteção das informações pessoais ela se torna assim, imprescindível, né? E é o grande desafio hoje para as empresas e para os profissionais. A LGPD, né, ela vem numa constante evolução, se baseando através de normativas internacionais. E esse workshop, né, ele foi pensado aí para as pessoas poderem entender um pouco como alinhar as suas práticas às necessidades que precisam ser implementadas hoje, né? O nosso público-alvo são pequenas e médias empresas, pessoas que têm dados sensíveis armazenados, profissionais de tecnologia que querem ver, né, um pouco mais de ferramentas que podem ser implementadas nos seus clientes,
um apoio jurídico e de marketing, e para estudantes interessados no assunto, né, para ver como aplicar, né, como estudar isso de uma forma melhor. Vamos né, dar uma explanada sobre um panorama geral de como que está a LGPD no mundo afora, como ela foi se baseada. A LGPD na prática, né, o que mudou nos últimos anos, casos recentes aqui no Brasil, do que tem acontecido, o papel da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção aos Dados, a forma global e local da LGPD e um espaço aí para algumas perguntas e respostas. O nosso contexto atual, né? Hoje vivemos em um cenário de tecnologia constante e aceleração. E a cada dia surgem novos desafios, novas ferramentas digitais, novos aplicativos, novas formas de comunicação, a IA aí também, né, no meio disso tudo. E junto com essa revolução de tecnologia, os dados circulam pelo mundo afora em uma velocidade enorme, sem fronteiras, sem barreiras e às vezes sem controle, né? O que vai expondo aí as nossas informações, os nossos dados sensíveis para serem vendidos e usados, né, de uma forma incorreta, né? Esses avanços, eles têm os pontos benéficos, mas também, em grande parte, desafios, né? Como proteger as nossas informações? Como dar permissão para essas informações, né? As empresas, né? Como se resguardarem na captação desses dados, como eles são armazenados, como são tratados, como eles são descartados, em quanto tempo que isso é feito. Não consegue não ouvir. E esse, né, é o grande desafio. E em resposta a isso tudo, vem a LGPD, né? Que é esse novo contexto que surge a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem como uma regra aqui no Brasil, se baseada em outras normativas internacionais, para pontuar e controlar isso. Um panorama global sobre o uso de Lei Geral de Proteção de Dados na prática. Nos últimos anos, a proteção de dados pessoais ela deixou de ser um tema apenas jurídico, né? Os escritórios de advocacia, né, tentando passar normativas de como fazer a aplicação e passou a ser uma questão estratégica e global. Hoje, praticamente todos os países possuem leis de privacidade e grandes referências internacionais, né, influenciam diretamente a LGPD, o que deu origem à GDPR na Europa, a CCPA e a CPRA na Califórnia e a PIPL na China. E, além disso, né, o avanço da inteligência artificial trouxe novos desafios em relação ao uso dos dados sensíveis, né? A GDPR na Europa, ela teve uma origem e importância muito grande em 2018. É a lei mais rigorosa e serviu de modelo para todo o Brasil. Ela tem tido algumas mudanças, algumas tendências de 2024 para 2025, que é a decisão de consentir ou pagar, que começou em abril do ano passado. Grandes plataformas já podem cobrar por versões sem anúncios, se oferecerem alguma alternativa gratuita, sem rastreamento dos nossos dados, né? Com o controle dos cookies. E com isso veio também a AI Action, que foi lançado em 2024, em agosto de 2024 e começou a ser aplicada em fevereiro de 2025, que são práticas proibidas como scrapping massivo de rostos, social scoring, reconhecimento de emoções em escolas e trabalho. O que é isso? O scraping massivo de imagens faciais é criar um grande banco de dados das imagens faciais
O social scoring atribuir pontuação aos cidadãos com base em seus comportamento para poder criar um scoring. E o reconhecimento de emoções em ambientes sensíveis, como escolas e locais de trabalho, captando essas informações para a IA criar um grande banco de dados, né? Ou seja, a imagem representa o selo visual, né, da regulação da IA na União Europeia, né? A CCPA, CPRA, na Califórnia, ela teve a sua origem em 2018 também, com meados para 2020. Ela teve algumas mudanças que entraram em vigor agora em julho de 2025. O California Privacy Protection Agency, ela aprovou regras para tomada de decisão automatizada, auditorias de cibersegurança e avaliações de risco. O que isso muda? Uma decisão significativa for tomada por automação, baseado na busca de dados para tomada de decisão para emprego, para crédito, saúde, educação, moradia. Com isso, com a busca dessas informações de uma forma concisa e automatizada, vai ajudar esse órgão regulador na Califórnia a tomadas de decisões sobre aviso prévio, com explicações mais claras sobre tomada de decisão e um direito de limitar o uso dos dados sensíveis, como geolocalização, biometria, e saúde, né? De uma forma a organizar o uso dessas informações para as empresas não tomarem, não saírem vendendo os dados. E, por último, a PIPL da China, que entrou também em vigor em 2021. A gente pode observar que todas essas regras, tanto a GDPR, a CCPA e a PIPL, começaram o seu desenvolvimento no meados de 2018 e começaram a sua aplicação em meados de 2020 para 2021 e estão em constante readequações. Né, em 2024, 2025, eles estão sempre melhorando as suas regras. A PIPL na China, ela teve origem em 2021, que é a LGPD chinesa, onde os dados sensíveis são a biometria, a religião, saúde, finanças e localização de menores de 14 anos, que necessitam tudo de consentimento separado e justificativa para poder compartilhar essas informações. Principalmente religião e saúde são que o governo chinês eles mais têm a preocupação. E em 2024 a China ela já veio flexibilizando um pouco essas regras de transferência internacional de dados, criando algumas exceções para poder facilitar, porque eles estavam muito rígidos e muito duros no uso dessas informações, no compartilhamento dessas informações, né? E com isso, a gente vem também um impacto da IA nesses dados sensíveis, né? Fazendo toda essa compilação. A Europa hoje ela proíbe práticas de IA de risco inacessível e exige avaliações do impacto e a transferência de conhecimento. Na Califórnia, a IA só pode decidir se houver aviso e direito de contestação. Na China, o uso da IA com dados sensíveis, ele precisa de uma base legal e reforçada para controles técnicos. E tudo isso com uma tendência global, né? Com uma maior ênfase nos dados biométricos, saúde, geolocalização, e uma necessidade da explicabilidade da IA. Por que o uso da IA no tratamento desses dados, né? E com isso as empresas, né, vão investir cada vez mais nessas anonimizações, né, dos dados, né, para minimizar a coleta e a governança desses dados na IA. É uma tendência, né, essa anonimização, né? E o que a gente pode perceber é que o mundo está caminhando para um ponto em comum, né? Dar mais poder ao cidadão
sobre seus dados, né? Nada melhor do que a gente decidir se a gente quer compartilhar os nossos dados ou não, né? A gente já corre já fica muito exposto com o celular, né? O celular aí do nosso lado tá aí sempre ouvindo o que a gente está conversando, o microfone de notebook, por mais que a gente não habilite, e tudo que a gente vai digitando e conversando, né? Em poucos segundos já começam a aparecer anúncios referentes às nossas pesquisas ou o que a gente está conversando, né? Tinha um caso muito grande sobre a Alexa, né? Quem tem as Alexas em casa, ela vai ouvindo os dados, vai compilando e criando, né, um grande banco de dados, né, para a Amazon, né? Mas aí, voltando, né, o nosso contexto, né, numa conclusão sobre a proteção de dados, a, que o cidadão ele tem cada vez mais o poder sobre os seus dados, né, e exigir mais responsabilidade das empresas, principalmente hoje com o uso da inteligência artificial, né? A LGPD aqui no Brasil, ela segue essa mesma tendência. E está preparando para isso não é apenas uma obrigação legal, mas é uma oportunidade de gerar confiança e vantagem competitiva, né? Que as empresas que estiverem proativamente tratando os dados dos sensíveis, esses dados de geolocalização, de referências, com essa anonimalização, vão estar, né, colhendo frutos maior. É, Sobre LGPD na prática. Se no primeiro bloco a gente viu que um panorama internacional, agora vamos trazer para o Brasil. Como a LGPD tem sido aplicada na prática? O que mudou nos últimos anos, né? Quais casos marcaram o mercado e qual o papel da NPD nesse processo? O que mudou nesses últimos Esse aqui também não está segurando carga? anos no Brasil? A LGPD ela entrou em vigor no Brasil em setembro de 2020. Nos primeiros anos, o foco foi adequação voluntária das empresas, sem aplicação das sanções imediatas. Depois nós tivemos, de 2022 a 2023, o início das primeiras fiscalizações e advertências formais. E com isso, muitas empresas passaram a rever suas políticas de privacidades, contratos, formulários e coletas de dados, né? Muitos sites, nesse período de 2022, 2023, tiveram que se adequar a colocar a aceitação de cookies, de históricos, a modificar os seus formulários, a pegar o mínimo de dados das pessoas, né? Basicamente nome e endereço de e-mail. E depois tivemos a fase do amadurecimento, né? Estamos na fase do amadurecimento, né? Em 2024 para 2025, a NPD ela passou a aplicar multas e sanções financeiras. Surgiram guias técnicos para fazer o tratamento de cookies, tratamento de dados sensíveis, incidentes de segurança, e cresceu a exigência de segurança da informação, onde a gente aumentou mais o controle sobre backups, firewalls, gestão de acessos, MFA, como parte da conformidade. Aqui no Brasil, nós tivemos já alguns casos de aplicação de multas e sanções. A gente teve um caso de uma empresa de telemarketing em 2023, eu não vou citar nome dessas empresas, mas uma empresa de call center, ela foi multada por ligações insistentes e o uso indevido de dados pessoais. Qual que é o aprendizado disso para essa empresa de telemarketing? Coleta e uso de dados devem ter uma base legal e clara e respeitar o direito do titular. Tivemos uma clínica médica multada. Essa clínica ela teve uma multa por armazenar dados de pacientes em sistemas sem segurança adequada.
sem uma gestão dos dados, sem uma forma de tratamento dos dados desses pacientes e sem a forma de como ela vai extinguir esses dados da empresa. Qual que é o aprendizado? Dados sensíveis da saúde, eles exigem um nível máximo de proteção. Tivemos um terceiro caso de uma instituição de ensino. Os alunos tiveram suas informações expostas em planilhas públicas. A ANPD emitiu advertência e exigiu um plano de correção. O aprendizado. Não basta ter LGPD no papel. É preciso aplicar, ter controles técnicos e ter um DPO, ter uma pessoa fiscalizando como está sendo o controle e a aplicação da LGPD. Tivemos um quarto caso, uma advertência, não foi uma multa, por ausência de um encarregado, de um DPO. Um caso recente, onde a empresa ela se preparou toda para a LGPD, mas não tinha uma pessoa acompanhando de perto como que estava sendo feita essa aplicação. E essas empresas, sem nomeação de um encarregado, elas foram notificadas. O aprendizado, ter um responsável pela proteção de dados é obrigatório. E aí fica um pensamento, né? E se a empresa fosse sua, o que você faria? O que que a gente pode evitar para esses casos acontecerem, né? Às vezes a gente acha que a NPD ela não está olhando, não está fiscalizando. Com certeza, a ANPD ela está num primeiro momento recebendo denúncias e apurando essas denúncias, né? Porque são muitas empresas, mas já se sabe que ela está criando mecanismos para verificar as normativas. E aí, né, fica esse pensamento, né? E se a empresa fosse sua, né? O que que você faria para poder evitar essas sanções? E aí, falando sobre a NPD, qual o papel da NPD, né? Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um órgão criado, né, para poder regular, fiscalizar e aplicar as sanções. O que que ela faz na prática? Ela emite orientações e guias para o gerenciamento e uso de cookies, dados sensíveis, uma base legal de legítimo interesse. Ela recebe denúncias de cidadãos, ela realiza investigações e fiscalizações, ela aplica advertências, bloqueio de dados e multas. Né? A NPD ela traz uma clareza sobre a interpretação da lei também, que é muito importante. Ela dá segurança jurídica para as empresas que querem fazer o certo. Ela vem muito com um papel de apoiar e não só apenas de penalizar, mas dela trazer essa segurança jurídica para as empresas. E hoje a ANPD ela é considerada uma das grandes agências regulatórias mais ativas do Brasil em tecnologia. E com isso, na prática, né, a LGPD ela deixou de ser teoria. Né? Casos reais mostram que quem não se adequar pode sofrer prejuízos financeiros e de reputação. E por outro lado, desculpa, empresas que tratam a LGPD com seriedade, elas ganham credibilidade, confiança e vantagem competitiva. E é aqui que a Fixtech pode te ajudar, desde o diagnóstico de riscos até a implantação de soluções de segurança, backup, firewall, gestão de acessos e treinamento de equipes. Mais para frente eu vou comentar aí com vocês, né, quais são essas ferramentas, né, que nós usamos aqui para poder ajudar, né, as empresas e os profissionais a se adequarem. Conectando o global ao local.
depois da gente olhar para essas tendências globais e de entendermos a LGPD na prática, a grande pergunta é: como alinhar a sua empresa às exigências brasileiras sem perder competitividade internacional? Esse é o desafio que empresas de todos os tamanhos enfrentam hoje, né? As pequenas, médias e as grandes. Existem algumas semelhanças dessa conexão global-local. Essa conexão global, a gente quer dizer, são com os órgãos regulatórios internacionais, com a GDPR, com a CCPA e com a PIPL. A gente fazer uma comparação da GDPR da Europa para a LGPD do Brasil, ambas exigem uma base legal, consentimento claro, segurança e direitos do titular. A CCPA dos Estados Unidos, em comparação com a LGPD aqui no Brasil, ela tem uma comparação do direito de acesso, exclusão e limitação de uso de dados sensíveis. E a PIPL na China, com a LGPD aqui no Brasil, a necessidade de consentimento reforçado e proteção extra para os dados sensíveis. Essas diferenças impactam no Brasil. O Brasil ainda ele é mais flexível que na Europa, em alguns pontos. Mas a NPD ela segue se inspirando cada vez mais na GDPR da Europa. Empresas multinacionais que atuam no Brasil, elas precisam se adequar à LGPD aqui do Brasil, quanto à GDPR também da Europa, e manter os padrões internacionais, principalmente se elas lidam com clientes fora do Brasil. Um resumo sobre isso: se você se adequa bem à LGPD, você está no caminho certo para poder atender também as leis internacionais, a GDPR, a CCPA e a PIPL. Como a LGPD ela se inspira nas normativas internacionais, se você está se adequando à empresa que você trabalha, à empresa que você presta serviço à LGPD, você está nas boas normas. E com isso vai manter a sua empresa competitiva e livre, né, de qualquer penalidade, de qualquer multa. E como alinhar sem perder a competitividade? Temos que focar no essencial, mapear dados, saber quais informações a empresa coleta e por quê. Minimização. O que é essa minimização? Coletar só o necessário. Criar campos somente com um nome, e-mail. Quanto menor a quantidade de dados coletados, melhor. Transparência, políticas claras para os clientes e parceiros sobre a coleta dos dados. Segurança, evitar incidentes que prejudiquem a reputação da empresa. Seguindo isso, esses alinhamentos básicos de mapear os dados, minimização, transparência e segurança, nós vamos ter alguns ganhos competitivos. Empresas que demonstram conformidade em privacidade, elas fecham mais contratos com grandes players internacionais. O compliance com a LGPD ele já é um diferencial em licitações, em parcerias e contratos globais. Está adequado, transmite mais confiança e pode ser mais argumentativo para o comercial também, para fechamento de parcerias e de contratos. Então, a empresa que está preparada para a LGPD, ela se torna mais competitiva globalmente. E estando, né, também alinhado às boas práticas, né? Como eu comentei anteriormente, né, aqui a gente tem algumas ferramentas e boas práticas para o compliance. Ferramentas práticas que hoje a gente utiliza aqui para a LGPD.
Nós usamos hoje o Microsoft 365 com o Entra ID para controle de acessos e identidades. Nós usamos o Acronis como a ferramenta de backup seguro em nuvem, evita perda de dados e garante continuidade do negócio. Utilizamos firewalls corporativos, Fortinet, Sophos, PFSense, configuração contra ataques externos, parametrizações. Usamos o RMM para fazer o gerenciamento de dispositivos, fazer o monitoramento de links, o monitoramento proativo de máquinas e servidores. Usamos o DLP, Data Loss Prevention, para empresas que tratam dados sensíveis em grande escala. Então, com o uso dessas ferramentas, para poder dar uma melhor explanação, usando o Microsoft 365 para fazer esse controle, usando o backup em nuvem, o Acronis, para poder fazer um bom backup, uma boa gestão de backup, usando firewall corporativos, usando RM para fazer a gestão dos dispositivos, nós vamos estar nos adequando às empresas para estar em conformidade inicialmente com a LGPD. E boas práticas também de governança, nomear um encarregado para fazer essa gestão, né, um DPO, treinar a equipe constantemente em LGPD e segurança digital, implementar políticas internas de uso de dados e acessos, criar processos de respostas a incidentes e realizar auditorias internas e externas frequentemente, com revisões periódicas. Fazendo uma conclusão sobre isso, né? Conectar o mundo global ao local significa que aplicar bem a LGPD na sua empresa, ela já estará preparada para dialogar com as leis, com as legislações mais modernas do mundo. O compliance deixa de ser apenas uma obrigação legal e se torna um ativo estratégico que gera confiança, abre portas para os novos negócios e protege a reputação da empresa. E a Fixtech, ela pode te ajudar nessa jornada, oferecendo as ferramentas tecnológicas e o suporte contínuo para garantir tanto a conformidade com a lei quanto a eficiência operacional para a sua empresa. Esse foi um pouco do que a gente pode ajudar vocês, as empresas e os profissionais de TI, em como preparar as empresas para poder aplicar a LGPD. E com isso agora eu abro aqui um espaço, né, para vocês. É um momento de tirar dúvidas, compartilhar experiências e trazer situações, né, que vocês já viveram aí no dia a dia relacionadas à LGPD e à proteção de dados. Sintam-se à vontade aí para poder fazer Ô, perguntas. alô? Vona, assim, alguém aqui já recebeu alguma multa ou notificação aí sobre dados? Como que vocês armazenam dados dos seus clientes, né, em planilhas, sistemas, nuvem? Quem aqui já teve algum caso de invasão, vazamento de dados, perda de informação? O que vocês me contam aí? Um de cada vez, né, Fabiano? Eu fico assim, são informações muito massivas, né, e às vezes muito técnicas que assim, até confunde um pouco, né? Eu tentei resumir um pouco aqui sobre a LGPD, sobre as ferramentas, né, que a gente pode usar no dia a dia para poder ajudar as empresas.
a mostrar que quem está adequando também as empresas a LGPD tem uma vantagem competitiva no mercado, além de evitar a aplicação de multas, né? E isso mostra à empresa, né, que ela está em conformidade, né? Ela está num compliance. Eu acho que o Fabiano, tem algumas pessoas que se manifestaram aqui. tem. No caso, a Alpemara, ela colocou essas outras siglas, são as que regulamentam em outros países, né? Como você vinha apontando aí. Eu até antecipei e coloquei sim, mas se você quiser colocar, o Antônio, né, colocou aqui que muito legal, ouvimos falar de LGPD, mas desconhecemos todas essas particularidades. É importante, tá, gente, entender que a área de informática talvez seja o segmento de mercado que mais gera problema para que haja necessidade de solução. Então, todo dia, por mais que a gente estude, desenvolva e alcance um certo índice, né, de excelência, vão existir problemas que vão acontecer e vão colocar tudo aquilo que se conquistou por terra para que você possa desenvolver ainda mais. Então nunca para, né? E a gente tem aí soluções para trabalhar junto, né? Junto aos seus clientes, muitos de vocês aí acho que tem aí o cliente ou empresa. A gente tem a solução que trabalha com esse sentido aí de renda recorrente, comissionamento, que é um trabalho que a gente está desenvolvendo e vai alcançar vocês aí pelo interesse que cada um tem. Eu vou dar a palavra para o Rafael, mas tem uma outra pessoa aqui que se manifestou, que é o Dário, colocou que há alguns anos atrás eu fiz um bootcamp de cybersecurity e por pura curiosidade, ao testar uma ferramenta em um mercadinho próximo, não fui com malícia e foi muito fácil acessar a base de dados dos clientes do mercado, que é muito comum, né, Fabiano? É, Vê aí que hoje todo mundo precisa de proteção, gerenciamento e armazenamento de dados, né? Porque os dados hoje são sensíveis a ponto de colocar em risco até o patrimônio da pessoa por meio de golpes, enfim. O Marcos está dizendo aqui que usa o servidor nuvem AWS para armazenamento de dados de meus clientes. ótimo. E aí, se o Rafael quiser fazer a pergunta, o Oi, Fabiano faz um Só compêndio. A comentando gente também tem sobre só, uma só pergunta. colocar aí, gente, que a gente tem 2 minutos apenas, tá? Disponível, que vai cair o link, a gente vai se despedir, mas, Rafael, pode fazer sua pergunta. perfeito. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde. A minha pergunta é relacionada à atividade que eu faço hoje, que é marketing digital. Eu atendo várias empresas aqui e algumas delas a gente tem uma ferramenta que a gente utiliza no site do cliente, que são os famosos pixels de monitoramento, né? Dentre eles tem um específico que é da Microsoft, chamado Microsoft Clarity, que ele permite gravar a tela de sessão do usuário. A pergunta que eu queria fazer é em cima justamente dessa função. Esse tipo de prática de uma ferramenta que é gratuita da Microsoft, ela infringe essas leis de proteção de dados? É óbvio que quando tem um campo ali de formulário, né, em que a pessoa digita os dados, esse campo ele fica marcado com asterisco. O dado ele não é vazado da pessoa. Mas isso infringe de alguma maneira? Bom, Fabiano, você tem 1 minuto, viu, Fabiano? essa ferramenta que a Microsoft ela disponibiliza, desde quando ela estiver habilitada no site, você tem que informar o cliente que tem esse recurso e que está sendo feito a gravação dessa tela dele. Você não vai estar infringindo além, desde que você deixe explícito para o usuário se ele pode conceder ou não o direito de gravar essa tela dele. Se você estiver fazendo explanando isso bem para ele e que ele marque lá que ele consente que pode ser coletado essa dada, essa tela, você não está infringindo.